Fala galera, boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do Nutrition Cast, esse episódio sobre nutrição, saúde e tudo que está envolvido. E eu sou o Samuel Barros, nutricionista, estou aqui com meu amigo Rafael Martins É nutricionista. e o nosso correspondente de Gramado, Jefferson Bittencourt, nosso mentor do Consciência Nutricional. Jeff, dê um alô pra gente. E aí, pessoal, vocês estão bonzinhos? Olha aí que satisfação, hein? Poder estar presente com todos vocês. Coisa boa, coisa boa. Obrigado pela presença. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre saúde da mulher, tudo que está relacionado a esse gênero, esse maquinário complexo, mas também perfeito ao mesmo tempo. Então a gente vai passar ali de uma forma não muito programada por todas as fases da vida e pelos principais sintomas e o que pode estar cometendo a mulher também, desde alguns sintomas mais específicos do período menstrual, algumas condições endócrinas e ginecológicas, como síndrome do ovário policístico, endometriose, um ganchinho também em infertilidade, por que não? Até o final da fase reprodutiva dessa mulher que se inicia ali na menopausa. E por que o tema? A gente sabe que as mulheres hoje são maioria dentro do consultório, então inevitavelmente a gente sempre vai ter um bom volume desse público dentro do consultório e de fato o nutricionista ele precisa saber de algumas coisas que são alguns primórdios na hora de atender esse público, tanto na hora do paladar, a gente sabe que homens e mulheres vivem em mundos diferentes de sabor e de relacionamento com o alimento também, por isso que as estratégias para homens e mulheres diferem bastante, e se a gente for colocar período menstrual aí dentro, o mundo se expande. E claro, é um tema que a gente gosta, eu particularmente gosto bastante. E é isso aí, Milhouse, o que você manda pra gente? Se apresente aí. Então, eu sou o Rafael, nutricionista. Eu vou trazer aqui para vocês também, tentar complementar coisas sobre a saúde da mulher, tá? Antes, eu queria conseguir falar mais, eu queria conseguir sentir na pele muitas das coisas que as mulheres vivem, mas o máximo que eu sei foi as coisas que eu li no livro, que a gente lê nos artigos da literatura. Então, a gente vai trazer eu vou tentar trazer esse cenário mais externo, mas tentar simpatizar ao máximo e tentar entender ao máximo o que se passa na minha frente quando eu vou atender. Boa. Jefão, faça sua contribuição também, conta um pouquinho pra gente como é que é a sua experiência, o que você vê aí de mais relevante dentro desse público. Então, Samuca, é bacana que a gente, todo mundo já sabe aqui no Nutrition Cast, né? A gente vai no freestyle, então a gente combinou, né, brevemente no começo para discutir sobre as fases da vida da mulher. E eu acho que tudo começa, né, Samuca, a mudar, digamos assim, na vida da mulher a partir da menarca. Então, quando essa mulher começa a menstruar, ela, que é até considerada, né, aí sim virou mulher, né, então uma questão histórica aí por trás, mas aí o corpo começa a mudar e começam os ciclos menstruais, né, e essa mulher começa a virar aquela chamada mulher de fases, né, que a cada mês ela tem ciclos e tem fases muito diferentes ao longo do mês, e eu acho que a gente podia começar discutindo justamente sobre o ciclo menstrual. Então, a princípio, uma mulher que não tem problemas graves, mas características que acontecem ao longo das semanas e das fases do ciclo que impactam nas coisas alimentares, que impactam na resposta fisiológica ao esporte, ao namorado e a tudo. Eu acho que é um bom princípio para a gente discutir aqui hoje. Pô, excelente. E já pegando esse gancho, então, e complementando o que o Rafael falou, que realmente nós, homens, não sentimos na pele, mas isso é importante até na hora da própria consulta, a gente fazer aquela escuta realmente ativa e interessada para perguntar, para tentar realmente ter o máximo de empatia, por mais que a gente não passe na pele, nós temos o lado humano e a gente pode, claro, né, se compadecer, prestar o máximo de atenção possível para compreender o máximo que compete a nós dentro do ciclo menstrual. E dentro do ciclo, a gente pode resumir ele dentro de duas fases. A fase folicular e fase lútea, digamos assim. Claro, essas fases elas são subdivididas, fase folicular inicial, fase média, tardia. Tem uma ovulação ali no meio, claro, se não tiver nenhuma desordem no meio. Mas o que acontece? O primeiro é exatamente isso que o Jeff falou. O primeiro marco ali é a menarca. Então, vem a primeira menstruação e ali, de fato, a mulher ela vai estar exposta a um número muito grande de variações hormonais. Então, tem o desbalanço de estrogênio, progesterona, LH, FSH, testosterona também. Então, tudo isso vai impactar na forma como ela se comporta dentro de uma sociedade, dentro de um trabalho
e também no comportamento alimentar. Na verdade, como não mudar o comportamento alimentar com toda essa variação hormonal. O que eu mais vejo com frequência, isso a gente debate bastante em palestras, etc., dentro do consultório, é exatamente como o apetite e as escolhas alimentares flutuam também junto com esses hormônios. Então, ali na fase folicular, termina a menstruação, sangramento, digamos assim, e alguns dias daí em diante a gente já começa essa fase. O que a gente consegue notar? Um aumentozinho de estrogênio, e esse estrogênio, lembra, é super positivo para a mulher a nível fisiológico. Então, tem permeabilidade de vaso, permeabilidade intestinal que é melhorada, integridade de pele, e também isso vai refletir no humor dela. Como que ela vai se comportar, tendo, por exemplo, olhando no espelho e tendo uma maior satisfação pessoal. Então, ela fica muito mais disposta e muito mais suscetível a iniciar e permanecer numa atividade física nessa fase. Então, as escolhas alimentares dela, a gente sabe que os hábitos são muito complementares. Está treinando bem, vai comer bem, tem uma tendência a comer bem e assim por diante, são bem positivos dentro dessa fase. Ao passo que vem a ovulação e essa fase altera, então tem uma quedinha de estrogênio, isso também gera algumas alterações. Por exemplo, a gente consegue notar a perda daquela proteção intestinal, por mais que seja aguda, isso acontece. Então, uma sensibilidadezinha intestinal, gases, empachamento, e junto com um aumentozinho de progesterona. Essa progesterona fazendo relaxamento de musculatura lisa e muitas mulheres relatando constipação. Além dessa constipação, tem sintomas, ansiedade, uma hiperresponsividade de amígdala, por exemplo, que altera de fato o comportamento dela na sociedade alimentar. E dentro da parte alimentar, é aqui que vem um apetitezinho aumentado. Existe uma média, uma estimativa de 500 a 600 calorias a mais de consumo diário. Então, poxa, o que será que a gente pode fazer? Eu posso colocar essas duas condições sobre controle, então ofertá-la aquilo que ela consegue, né, e compete ela fazer na fase folicular e gerar um pouquinho de conforto durante a fase lútea. Se essa mulher, claro, apresenta sintomas, claro, aí de fato entra a parte do nutricionista, seja ele homem ou mulher, compreendendo essas fases, ele consegue fazer um aporte interessante e gerar conforto e principalmente minimizar impacto. Então, ao invés daquela mulher sentir fome durante, por exemplo, uma restrição calórica na fase lútea, por que não fazer um superávit calórico, mas que a longo prazo pode ser mais interessante? Eu sei que no mês seguinte, nessa mesma fase, ela vai começar um pouquinho mais de calorias. Calorias advindas de onde? Frutas, vegetais, grãos integrais, um chocolatezinho, por que não? E pensando até na constipação na fase lútea, vamos aumentar a fibra. Vamos fazer essa estratégia para tentar corrigir esse mecanismo. E, Rafa, depois dessa explanação toda, o que você vê mais relevante ou mais comum? Qual que é a sua visão a respeito desse cenário? Eu entendo que muitas vezes a gente falta um pouco inserir a mulher. Ela sabe que ela vive, que está presente em várias fases da vida dela, em várias áreas. E a gente trazer essa área do ciclo para a alimentação dela também, eu acho que é mais uma forma também de apoio e mais uma forma também de entendimento, de empatia, sabe? Dela entender também que muitas vezes aquela falta de aderência dela em certa área, em certo plano, na verdade não é 100% culpa dela. Às vezes envolve também uma responsabilização. E a gente trazer esse suporte, inserir ela nesse ambiente, trazer ela para esse terreno, onde ela fica mais suscetível a coisas, menos suscetíveis a certos diferentes ciclo. Eu acho que isso ajuda tanto na questão da aderência, que o nível de você deve talvez concorde comigo que o nível de aderência é outro, porque ela começa a ver se participando de um ciclo. E aquelas mudanças que tanto na disposição para atividade física, cravings, que são esses desejos, ela vê, poxa, isso aqui está de certa forma embasado. Então eu consigo sim manter uma dieta por mais de um mês, contanto que eu me respeite. Dentro desse ponto da adesão, que praticamente é o que a gente faz dentro do consultório, é jogar o jogo da adesão do paciente. Toda vez que ele vem aqui, a gente se reinventa para fazer com que ele tenha mais adesão. Jeff, veja bem, traz um pouquinho da sua experiência aí pra gente, e dentro desse ponto de adesão, vou levantar uma bola aí para tu cortar, eu vejo que tem muita paciente que se acha compulsiva por doce, ou enfim, tem atitudes compulsivas, mais impulsivas. Só que quando você para perguntar, quando é que você tem momentos?
Geralmente, essas atitudes, esse desejo, é mais vinculado ao período menstrual? Ah, sim, na maioria das vezes sim. Então, pera, isso é fisiológico. Você não é uma pessoa compulsiva, nem entra em característica de compulsão, é só uma alteração fisiológica. Vamos seguir a fisiologia humana, assim como existe a cronobiologia e tudo mais, é a fisiologia, é a fisiologia feminina. Eu sei, Jeff, que você comanda essa parte da fisiologia, inclusive você dá aula pra gente de exames e tudo mais. E dentro disso tudo aí, traz um pouquinho da sua abordagem, da sua visão sobre períodos, alterações dentro da saúde da mulher. Samuca, é muito bacana você levantar isso, porque é o seguinte, se você para pensar que, primeiro, ela não entende o que está acontecendo e ela começa a enxergar isso como, eu tenho compulsão, ou eu estou saindo da dieta, e aí tudo se perde. Quando parte desse comportamento de isso é errado, isso é ruim, às vezes é nesse momento do ciclo que ela começa a desandar na alimentação e não volta, se ela começa a entender que isso é errado, né? Então, a partir do momento que a gente compreende que isso existe uma certa fisiologia por trás, e mais ainda do que compreender, a gente direciona isso para a coisa certa. Olha para mim que eu tô falando com você, velho. Você para de olhar para nada. Olhando pra câmera, cara, pra ficar enquadrado bonitinho. Tô falando com você, velho. Diga, meu amigo. Enfim, eu tô aqui fazendo esforço, botei 2 copos aqui, um de cada lado para olhar para tu e pro Rafael. Pra melhorar nos cortes. Enfim, mas se ela começa, se a primeira, ela entende o que está acontecendo, né, por trás desse processo, e se a gente também entende e direciona, canaliza esse maior apetite para coisas melhores, ou até para uma maior aceitação desse maior apetite, talvez isso seja justamente uma oportunidade boa de recomeçar o mês ou um novo ciclo de uma maneira melhor, de uma maneira mais tranquila e mais leve, né? Então, por exemplo, então um negócio muito interessante, você falou que aumenta até quase 500 calorias a fome, né? Os estudos falam de 200 até 500. Também aumenta o gasto energético. Então, assim, aí não se sabe o que leva ao quê, né? Se é o gasto que aumenta a fome ou se é a fome e uma maior ingestão alimentar que aumenta o gasto. Mas é algo que acontece concomitantemente. Então, talvez, por que não direcionar, falar, ó, na TPM você vai comer uma fatia a mais de pão integral, vai comer 2 frutas a mais tal horário e uma porção de castanha. Pronto. Você direcionou, ela já vai ficar mais tranquila e vai começar um novo ciclo aí muito mais leve, né, mais tranquilo. E lembrando, a gente nem começou a falar de problemas ainda, mas de respostas fisiológicas normais que acontecem na mulher todo mês. Boa. E pensando nisso também, uma coisa que eu coloquei até na anamnese foi uma pergunta assim: como é que você sabe que está entrando no período menstrual? E assim, a gente recebe as mais diversas respostas. Nossa, é quando minha vida acaba, é quando minha ansiedade começa, é ali que eu fujo da dieta. Mas tem mulher que também passa da forma mais tranquila. Nossa, eu não sinto. É um período realmente bem tranquilo. E dentro dessas mulheres que mais têm sintomas mais, enfim, mais fortes ali, a gente, né, que entra naquela classificação de TPM, bom, vamos pensar. Essa mulher começou a ser exposta ali ao ciclo menstrual desde os 13 anos de idade. Ela tem uma tendência de até aproximadamente 50 anos passar por aquilo todo mês. Eu devolvo essa pergunta para ela. Falo, será que existe uma forma da gente passar por isso mais tranquilo, sofrendo menos? E sim, existe. Aí, de fato, entra de novo não só a alimentação, mas todo o estilo de vida. Então, sim, de fato, dá para a gente tentar amenizar. Não estou falando não ter mais sintomas, mas passar por isso de uma forma um pouco mais calma, tranquila, fazendo com que ela não fuja para tão longe, dê uma fuguinha controlada, digamos assim. Você dá um pouquinho mais de corda e depois traz ela para o estilo de vida saudável. Assim, ela passa por esse período de uma forma mais tranquila, tem uma adesão maior. E aqui a gente não está falando de ter adesão maior ao consultório, ter adesão maior a um estilo de vida saudável. Então isso é bem interessante também, Jeff. Exato, exato. Eu acho que até trazendo, até para a maioria das demandas que elas trazem, que muitas vezes é emagrecimento, isso acaba se tornando uma ferramenta para a gente. A questão da gente precisar alterar os planos, a gente precisar trazer isso na forma de fases, auxilia também na questão da periodização. Temos ali um período melhor para a gente periodizar, para a gente trabalhar com um perfil adequado de nutrientes, às vezes vai trabalhar com outro perfil, e ela entendendo isso, eu acho que a gente tem um efeito duplo nessa da aderência e da compreensão dela sobre o processo. E talvez nem precise periodizar, mas talvez só conscientizar. Aquilo de não é uma atitude compulsiva. Fisiológico. Eu já espero isso, seu corpo já espera isso.
E talvez não precise de 2, 3 planos alimentares para ela, mas só orientá-la, ó, nessa fase do ciclo, você está mais apta para receber porrada do treinamento. Nessa fase aqui, nem tanto. O yoga, atividades mais relaxantes e menos extenuantes se fazem mais interessantes. Na outra semana você dá porrada. Mas se eu pegar para te colocar num ambiente de exposição exatamente igual ao ambiente masculino, não responda tão bem. Exatamente porque a gente não está exposto a tantas variações assim. E para aquelas mulheres que sofrem, vale a pena conscientizar e talvez periodizar também, é algo que eu venho colocando com certa frequência no consultório. E acho que tem sido bem positivo. Justo, justo. E Samuca, pergunta agora. Essa mulher tem problemas. Então, a gente saindo da fisiologia normal, essa mulher tem problemas. Quais são os principais problemas que você estuda e que você pega no consultório? Você que é um... Hoje, eu diria que as mulheres te buscam para tratá-las, né? Por diversas maneiras. E aí? Colocando aqui um ciclo, né, aquele regularzinho de 28 dias, tem um marco extremamente relevante dentro desse ciclo, que é exatamente a ovulação. É ali que garante, de fato, a fertilidade, a saúde reprodutiva dessa mulher. Claro, existem vários fatores em volta, mas dentro de condições que acometem a mulher e podem prejudicar, por exemplo, a ovulação, a gente pode destacar a síndrome do ovário policístico, por que não? Depois a gente pode migrar para a endometriose, por exemplo, seriam os 2 maiores fatores de infertilidade dentro da mulher, né, dentro da feminina. Então, a gente pode começar até com SOP, síndrome do ovário policístico. E aí é legal diferenciar o seguinte, síndrome do ovário policístico e ovário policístico. Ovário policístico é simplesmente, ali no exame de imagem, a aparência de microcistos dentro do ovário. Isso é uma coisa. Mas toda vez que a gente fala de síndrome, eu estou falando de um conjunto de reações, de sintomas e de alterações, não somente um fator isolado, como a presença dos microcistos nos ovários. Dentro da síndrome dos ovários policísticos, como que acontece esse diagnóstico, por exemplo? De pelo menos 2 de 3 critérios. Os critérios mais utilizados são anovulação, ou seja, a ausência da ovulação. Isso pode ser por uma ausência parcial ou às vezes total da menstruação, amenorreia ou oligomenorreia, que vão gerar de fato anovulação. Tem um perfil androgênico. Esse perfil é, de fato, né, todo esse cenário que é diagnóstico médico, tá? Esse critério mais hiperandrogênico, ele pode ser tanto clínico, então acne, hirsutismo, queda de cabelo e etc., ou laboratorial, com alteração de alguns exames. E o terceiro ponto é, de fato, a presença dos ovários, microcistos ali. Só que esses cistos têm que ter diâmetro e número específico. Então, não é qualquer cisto que se caracteriza como um ovário policístico ou como um ovário policístico. Dentro disso, ovário policístico, temos ali a ausência da menstruação, temos um vínculo forte com resistência à insulina, alteração de paladar, alteração tiroidiana, uma concentração maior de gordura na região central. Então, naquele perfil androgênico, muda a característica de depósito da mulher. Ela sai de um depósito mais glúteo-femoral e passa para um depósito mais central, visceral, exatamente uma gordura mais inflamatória e danosa, apresentando mais risco cardiovascular. Milhas, sei que você tem estudado bastante síndrome do ovário policístico e afins. Como que é a tua visão? Como é que tem chegado essas mulheres para você? Qual que é o perfil dessa mulher? Às vezes é uma mulher mais um pouquinho para baixo, por conta da composição corporal. O que você sente? O que você tem de feeling aí dessa situação? Vejo que a parte do ovário, normalmente elas chegam para mim depois de apresentar um diagnóstico, então elas não chegam com suspeitas, tá? Até porque a gente não conseguiria fazer esse diagnóstico. Então elas já chegam com aquela parte, muito daquele sofrimento bem justificado. Então elas chegam já buscando a mudança. Tudo aquilo que antes era estranho passou a fazer sentido agora. Então aquelas cólicas passaram a fazer sentido. Tudo começou, o ganho de peso que de repente verteu, começou a fazer sentido. E eu vejo ela com bastante senso de responsabilidade para desfazer aquela situação e voltar à regulação, sabe? A homeostase dela e não precisar de ficar tomando remédio. Então, porque sempre quando elas vão começar a consumir esse tipo de conteúdo, elas sempre veem assim, nossa, a dieta é algo importante. Minha gineco mandou eu procurar um nutricionista. Então, aparentemente, você tem muita coisa para mim.
você consegue resolver bastante dos problemas. Boa. Então, ela chega já querendo, tudo que ela, todos os sintomas que ela sofre, ela quer buscar uma solução. Ela está engajada para mudar, para rever todo o comportamento dela. E assim como a sintomatologia dela também faz sentido, muitas vezes os hábitos, a gente trazendo essa questão fisiológica, os hábitos dela também começam a fazer. Então a questão da impulsividade, a questão dos cravings, a questão das alterações de humor, porque tudo fica mais agravado nessas fases naturais do ciclo, com a SOP fica tudo amplificado. E como você falou, às vezes ela já vem com esse diagnóstico, às vezes ela já vem de um tratamento medicamentoso que não surtiu efeito, e ela descobre a importância da nutrição. Então ela vem realmente com uma expectativa alta, como realmente você tem a chave que vai abrir a minha portinha ou destravar a minha portinha de saúde, eu vou conseguir entrar nesse caminho, e realmente a expectativa é alta. Só que eu também gosto de fazer certas separações. Eu gosto de separar como se fosse porcentagens. Porque, por exemplo, o ganho de peso é comum na SOP? Sim, de fato é. Mas vamos analisar. A SOP contribui, de fato, com uma porcentagem, mas ao mesmo tempo, essa mulher está sedentária. Ela está com um padrão alimentar alterado e o sono desregulado. Então, qual é a participação de cada um desses fatores? O que a gente vai fazer? Vamos colocá-la para fazer atividade física, a devida reeducação alimentar e melhorar, de fato, o cenário dela. É muito provável que esses sintomas diminuam pela melhora do ambiente e o que reste, na verdade, ali que a gente vai descobrir qual é o real impacto da síndrome dos ovários policísticos, porque os sintomas são amplos. Acne, queda de cabelo, ganho de peso, hiperglicemia, alteração hormonal. Claro, alguns são bem mais marcantes, mas outros, quando você muda o estilo de vida, isso tende a cair. E é exatamente aí que mora a pedra angular. Eu gosto bastante desse termo, que é utilizado por alguns autores. O estilo de vida. A mudança no estilo de vida é a pedra angular no tratamento da SOP. Então você coloca para fazer algo extremamente vinculado e forte para ela. Diga, Jeff. E talvez a gente possa até olhar para a SOP dessa forma, não como uma doença com uma etiologia obscura que gera sintomas, né, como resistência à insulina, essa mudança para o perfil hormonal e tudo mais, mas como uma manifestação do estilo de vida ruim em algumas mulheres susceptíveis. Então, acho que é esse o grande olhar que a gente tem que ter. Essa mulher sedentária, com um estilo de vida pior, se ela tiver uma base genética para isso, ela pode manifestar, cursar com a SOP. Se não, ela cursa com outras coisas. Mas a SOP é até como um agravo desse estilo de vida, né? Acho que é muito importante a gente ter esse olhar. É um amplificador de um estilo de vida talvez não tão interessante, que é de fato a genética. A genética se manifestando. Realmente interessante. E dentro ainda dessas patologias, quer complementar, Jeff? Mais alguma coisa? Samuca, eu acho que dentro da SOP, só um negócio que a gente tem que deixar muito evidente, né? Que a nutrição diretamente impactar no hiperandrogenismo tem pouco impacto relevante, né? Tem alguns, mas acho que é o de menor efeito direto. Mas na resistência à insulina, que é um outro ponto-chave, inclusive como causador desse hiperandrogenismo, a nutrição é a chave mestra. Ela e a atividade física e o emagrecimento, o déficit calórico, né? Então aí que entra o nutricionista como realmente um agente capaz de gerar mudança, né? E aí, quando a gente pensa em resistência à insulina, vai toda a discussão rica que a gente pode levantar aí sobre que envolve inclusive diabetes ou outras complicações que também tem como base a resistência à insulina, né? Exato, e se a gente for falar só de estratégia nutricional para combater resistência à insulina, a gente para a noite aqui e tudo mais. O ponto é que não falta estratégia para combater. Mas, de fato, volta de novo lá para o jogo da adesão com o paciente. Esse que a gente vai jogar com ele todos os meses, enfim. E agora já... Jefão, é porque tá dando um pouco de delay, eu fico com a impressão que você quer complementar alguma coisa. Não, quando for complementar, eu falo, pode ficar tranquilo. Ah, então fechou. Vamos para endometriose, então? A rocha. Aninha, tá tendo pergunta aí, será? Bora. Pois é, dentro dessas condições aí patológicas que podem acometer a mulher, nós ainda temos mais uma, a endometriose, que é um pouquinho mais trabalhoso. Diferente da SOP, que tem manifestações diversas, essa endometriose são manifestações bem específicas e caracterizadas principalmente por dor. Dor ao evacuar, dor na relação sexual, dor durante o período menstrual, é dor em todos os momentos
principalmente os momentos ali na fase lútea durante o sangramento, mas ela também pode ter dores fora desse período. O ponto é, eu tenho um metabolismo hiperestrogênico, e agora esse estrogênio ele vai contribuir ali para aquele descamamento todos os meses, mas ele também vai contribuir para o crescimento do tecido endometrial. Então, aquele tecido que todos os meses fica mais espesso, descama e é eliminado pela menstruação, ele acaba fazendo o fluxo retrógrado. Só que fazer o fluxo retrógrado aparentemente não é um problema. Existe uma estimativa de que 80 a 90% das mulheres têm um fluxo retrógrado. Só que o ponto é, o que acontece depois que aquele tecido, aquele fragmento, volta? É ali que a história aparentemente começa. Porque se eu tenho um sistema imune competente, ele faria a varredura daquele tecido. Se não, se há alguma disfunção do sistema imunológico, alguma inflamação, um ambiente propício, aquele tecido cai, não é feita uma varredura, em volta, macrófagos, linfócitos, células do sistema imune começam a atuar de forma descoordenada, desconhecida, exatamente para fazer a progressão e adesão daquele tecido. Como eu falei, o ambiente hiperestrogênico, todos os meses, vai atuar naquele tecido, fazendo o crescimento. Começou a crescer, o tecido vai dar uma... Na verdade, aquele tecido vai dar uma forma de se estabelecer ali. Vai fazer angiogênese, vai crescer, vai aumentar de tamanho, e ali começam, de fato, as dores. E o ponto é, que a gente ainda não sabe explicar, é por que esses tecidos são encontrados em várias partes do corpo. Por exemplo, abdômen, bexiga, pulmão. Há relatos de tecido endometrial no cérebro, por mais que tenha uma origem embriogênica, ainda não é tão bem explicado assim. O ponto é, aqui, esse descamamento e essa alteração da fisiologia uterina compromete também, de forma física, a implantação do espermatozoide, a implantação ali do óvulo, por conta daquela inflamação na parede endometrial, mas também pela morfologia, por toda a parte hormonal, onde aqueles tecidos, na verdade de barreira física, podem comprometer o ovário, inclusive gerando câncer naquele ovário. Então, cara, é uma situação complicada, digamos, entre aspas, um pouco mais fácil, deveria ser um pouco mais fácil, porque é caracterizada por muita dor. Só que aí que está o problema. Algumas mulheres acabam considerando normal dor durante todos os meses e não investigam. Ou quando investigam, não há uma investigação profunda de fato, que a leitura do exame não é fácil de ser feita por um profissional capacitado. E aí nós temos a epidemiologia ali em torno de 10 a 12% das mulheres com endometriose. A gente sabe que a epidemiologia está sempre um passo atrás do que são dados reais. Ou seja, há uma grande possibilidade desses números serem bem maiores, vários quadros como infertilidade serem causados pela própria endometriose. A mulher está sofrendo com aquilo todos os meses, não sabe e não investiga, por não conhecer o próprio ciclo menstrual, talvez, por falta de informação, aquela informação nunca. E aí, já atendeu paciente com endometriose? Já atendi paciente. Como é que foi a tua experiência? Cara, dor. E a dor regia todo o comportamento alimentar dela, sabe? Porque tudo fica pior quando você está sentindo dor. Então você fica menos tolerante a atividades físicas, fica menos tolerante à mudança mesmo, porque você está no estado em que você precisa se cuidar, você está sentindo algo que não é agradável, algo que dói bastante. Então você acaba que a comida pode se tornar, nesse caso dessa paciente específico, a comida era um dos grandes apoios que ela tinha. Então aí a alimentação, não só pela questão inflamatória, que a gente vê que pode agravar, que agrava, mas também pela que ela ia ter que cortar o cordão ali. Cara, isso aqui ao mesmo tempo é algo que me conforta, mas é algo que me faz muito mal. Porque eu faço isso aqui com uma certa frequência e fica difícil na questão de iniciar um hábito, iniciar um novo hábito todos os meses. Porque se eu for deixar essas mudanças para depois que a dor tiver passado, fica algo assim que você não consegue, fica mais difícil de manejar. Então foi algo que eu com ela eu caminhei a passos curtos. Então foi realmente trocando exatamente aquilo pouco que eu podia fazer dentro da liberdade que eu tinha, claro, no sintoma dela. Mas foi algo que foi andando bem
tranquilo, foi andando bem a passos curtos, tentando trazer, levando o ponto de vista da nutrição, foi tentando trazer as alternativas, sabe? Uhum. Foi tentando trazer os... E se você pensar dessa forma, como é que comer, se é de mudar essa sua refeição para esse perfil? Então, foi assim que eu conduzi. Eu achei que é, envolve, eu vejo isso só fazendo um pequeno paralelo, assim como doenças autoimunes, sabe? E, cara, você fica muito. É um campo assim que não é seu, porque cada um responde de uma forma diferente à dor. Então, foi algo que eu precisei ter muita cautela no plano. Porque muitas vezes a gente vai construindo o plano e fala assim: nossa, isso aqui, será que ela vai topar? Sabe? E o difícil também é porque tem a angústia do paciente quanto à composição corporal, por exemplo. Às vezes ela veio inicialmente por uma queixa grande, um desejo de alteração de composição, só que o paciente às vezes ele não sabe exatamente o que ele quer, até que você mostra para ele o que ele precisa. Ele veio buscando emagrecimento, mas você tem que controlar o ambiente anti-inflamatório, o ambiente inflamatório. E claro, se isso cursar com emagrecimento, com algo do tipo, super positivo, maravilha. Mas eu acho que existe a necessidade dos profissionais em realmente mostrar qual é o caminho a ser cursado naquele momento para o paciente, para que ele tenha clareza de que é aquele momento, aquele ato, aquele período do ciclo menstrual com aqueles sintomas que está tirando ela do eixo nos outros momentos também. E se você consegue controlar um pouquinho a inflamação, os sintomas, eu não estou falando de regressão do tecido endometrial. Isso a nutrição ainda não é capaz de afirmar, nem de fazer até o presente momento. A gente está falando de melhora de qualidade de vida. Reduzir os sintomas, melhorar aquele ambiente que está em volta dela, exposição a poluentes, a xenobióticos, etc. Claro, alimentação, comida de verdade no prato. Tudo isso melhora. Se apresenta um bom caminho para ela, ela passa por aquele período de uma forma mais branda e tem uma adesão muito melhor na outra fase do ciclo. Então isso também é bem interessante fazer. Tentar fazer aquele jogo meio de campo entre o que ele precisa, o que ele quer e o que você está disposto ali a caminhar com ele, né? Uhum. Isso é interessante. Fala que é o nem meu nem seu, sabe? Boa. Então tenho o seu desejo, tenho o meu desejo. Então vamos conversar ali, chegar ali no meio de campo e vamos ver o que é melhor os dois. Tanto pela questão da aderência, de eu conseguir exercer uma certa influência na sua saúde e você também não se sentir retirada do seu ambiente, da sua subjetividade, Uhum. sabe? Uma das coisas que eu até aprendi com o Jeff, por exemplo, é que exatamente na hora que ele vai para escrever o planejamento alimentar, ele meio que já escolheu qual que é o caminho que o paciente vai cursar, mas ele se sente na liberdade de escolher. Enfim, Jeff, sobre essas angústias aí, todas essas alterações, né? A queixa do paciente, a dor que ele sente, física, emocional, como é que a gente pode conduzir isso de uma forma mais tranquila? E pensa também nas alterações aí. Ansiedade, estresse, fase do ciclo. Conta um pouquinho pra gente. Eu sei que eu perguntei muita coisa, mas junta tudo aí e faz um compilado. Muito bom, Samuca. É bacana, assim, que ao lidar com esse público, especialmente mulheres com endometriose, como você falou, existe muita angústia, muita dor e que muitas vezes é normalizada, né? Primeiro, a gente tem que conscientizar essa mulher de que sentir dor não é normal, né? Pode ser comum, mas não é normal. E que, por exemplo, com hábitos de vida melhores, que muitas vezes são relativamente simples, ela consegue melhorar essa situação. A partir do momento que ela consegue enxergar que, com um aumento da ingestão de vitamina C e vitamina E, por exemplo, que a gente vai conseguir com frutas e frutas oleosas na véspera da menstruação, 2 semanas antes, ela consegue passar por esse período com menos dor, ela começa a ter mais consciência e valorizar mais esses pequenos hábitos, essas pequenas escolhas, né? Ou mesmo que fazer atividade física, pelo perfil anti-inflamatório que tem, também consegue ajudar. Esse é o nosso papel no consultório, é criar consciência, porque muitas vezes, infelizmente, pelo médico foi diagnosticado, quando há um diagnóstico, né, quando essa pessoa realmente foi diagnosticada, não há essa conscientização. E aí, então, tem que tomar anti-inflamatório e tem que fazer cirurgia para tirar. Ah, tá, mas eu não quero fazer cirurgia, não quero viver a base de anti-inflamatório. O que eu posso fazer? Aí entra o nosso papel como um profissional que vai cuidar da alimentação e, além da alimentação, vai tentar trazer essa visão mais ampla da saúde integrativa para realmente o cuidado específico no caso da endometriose, né?
Boa. E dentro desse ponto da cirurgia que você comentou, existe até uma recomendação médica. Então, às vezes a mulher ela está tentando fertilizar, engravidar, ela não vai poder utilizar um anticoncepcional, por exemplo, para segurar a menstruação, parar de menstruar e amenizar os sintomas. Os médicos sugerem, de fato, a cirurgia para retirada daqueles focos, exatamente para tentar normalizar a ovulação, né, a fertilidade. Só que isso tem um espaço de tempo. Então, sugere-se que 6 meses após a cirurgia seja o prazo máximo para tentar fertilizar. Por quê? A tendência é de que aquilo volte. Por quê? O ambiente inflamatório, todo o contexto não se corrige com cirurgia. Então, às vezes, enfim, a mulher não consegue dentro dos 6 meses. Ou, enfim, uma própria pandemia na vida, alterando todo o planejamento dentro de 6 meses, voltando para aquilo que a gente estava falando, estilo de vida. Você comentou da vitamina C, vitamina E. A gente tem o gengibre, diminuindo dor, diminuindo náusea, enjoo. Estratégias simples, mas que melhoram muita, muita, muita coisa. Desde a parte emocional, da parte física, e tudo vai refletir na parte alimentar, na forma com que ela se relaciona com o alimento nas diferentes fases do ciclo menstrual. Aí de novo vai só conscientizar, vai periodizar. A gente tem muita estratégia para lidar. Ainda dentro, acho que vale destacar ômega 3, melhora desse perfil de ômega 3, melhorando a ingestão também de ômega 6. Perfil de gorduras é interessante. Gengibrezinho, vitamina C, vitamina E. Lembra de alguma coisa, Rafa? Normalmente eu trabalho com esses três. Boa. Eu lembro de muito trabalho com resveratrol, mas doses altas em ratos e talvez doses não tão reprodutíveis assim no dia a dia do consultório, pensando no custo do resveratrol. Sabe quanto custa, Jeff? Sem manipuladozinho de resveratrol? É caro, não vale o custo-benefício. É isso. Boa. É isso. Então, ó. Samuca, eu ia trazer uma sugestão, porque eu acho que já tem uns 20 minutos, sei lá, que a gente está produzindo aqui, e a gente discutiu 2 temáticas dentro de números que são possíveis, né? 40 minutos. 40, olha aí que maravilha. Então, eu ia sugerir para a gente fechar dentro dessas temáticas nesse episódio do Nutritioncast e elencar já as próximas para um segundo momento, que aí a gente consegue, né, abordar menopausa, a própria TPM, que a gente nem discutiu tanto, né? Então, eu acho que a gente enfim. pode seguir exatamente quem está ouvindo e está mandando algum tipo de sugestão para os próximos episódios. Então, quem é estudante, nutricionista ou mulher, simplesmente, e quer que a gente comente sobre algum tema específico, manda a sugestão de vocês, a gente vai dar uma lidinha no que rolou. Então, a gente encerra esse episódio do Nutritioncast. Jeff, muito obrigado pela participação, por tudo que você faz por nós, como pessoas e profissionais. Um grande beijo para você e sua digníssima. Milhouse fica por aqui também, carinhosamente chamado de Milhouse, Rafael Martins. Gente, carrega esse fardo aí. É um apelido carinhoso. É isso, galera. Aninha, Matheus na produção também, ajudando a gente. Fiquem com Deus. Valeu, e bom finalzinho de semana. Tchau, galera. Valeu, afagos nutritivos, nutricionais.